Antes destes profetas entrarem em cena, os aleijados eram aleijados, os cegos eram cegos, surdos, surdos, tudo estava quieto, as pessoas estavam apenas olhando. Eu não sei que tipo de situação, conforto ou complacência que estava acontecendo, mas você vê a imitação na Escritura, quando eu li em 1 Coríntios 4:8, onde agora ele repreende. E finalmente, quando a mensagem veio ontem para a igreja, quando eu disse para a igreja, o Senhor falou muito claramente com a igreja e eu disse para eles que vocês precisam agora parar de se conectar horizontalmente e começar a conectar-se verticalmente. A igreja que entra no céu é a igreja que se conectou verticalmente. Se você vê no livro de Colossenses que eu li ontem, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 5, veio muito claramente que a igreja deve se conectar com o celestial. A igreja deve se conectar com a dimensão celestial, com o reino de Deus. E aquela escritura em Colossenses 3:1, ele diz: já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, coloquem os seus corações nas coisas lá de cima, onde Cristo está assentado, à mão direita da glória do poder, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Coloque a sua mente nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Então, essa foi a ilustração que ele trouxe a respeito do sermão de ontem, que o Senhor falou para a igreja, que quando os dois profetas de Yahweh vieram à reunião em Central Park, parecia um cemitério. Era uma igreja similar à igreja que você vê no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, complacente. Ela está lá, não tem visitação, ela está quieta, pacífica, confortável na sua condição. E então agora, você vê que quando o Senhor me traz lá e começa a conectar a igreja com o reino da glória, o reino do poder, foi como uma bomba nuclear que atingiu a reunião. Foi inacreditável que vocês acabaram de tocar para ilustrar daquilo que o Senhor falou ontem. Que forma poderosa de ilustrar aquilo que o Senhor disse. E você vê muito claramente que o Senhor, vez após vez, tem advertido a igreja. No livro de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, eu tenho lido vez após vez. Eu tenho lido para todas as nações e todos os povos, na nossa transmissão global aqui, o perigo, o grande perigo da apostasia, o perigo da complacência e ser pacífico e confortável na vida horizontal, no evangelho horizontal, o cristianismo horizontal, a salvação horizontal que você vê, com o qual o diabo ludibriou e aprisionou a igreja neste negócio de viver para o aqui e o agora. E esta escritura lê no livro de Hebreus, capítulo 6, do 4 a 6, ele diz que é impossível, significando não é possível, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, compartilharam do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus e que provaram os poderes da era vindoura, se eles retrocederem é impossível retrazê-los de volta para arrependimento, porque para a sua própria perdição crucificaram o Filho de Deus novamente. Esta foi a repreensão que você ouviu o Senhor fazendo hoje. A igreja que está focada na terra, focada no mundo. E este é o exemplo, é o sinônimo daquilo que você vê a igreja deste dia presente vivendo hoje. Eles estão revivendo a escritura em Hebreus 6, de 4 a 6, porque eles estão vivendo confortavelmente. Eles estão vivendo como se Jesus não estivesse vindo. Eles estão vivendo como se o Messias não viesse. Eles se estabeleceram, casaram, compraram carro, têm um negócio, a esposa trabalha, tem um negócio, eles agora têm filhos e estão confortáveis na terra. Eles não têm nenhuma perspectiva a respeito do reino de Deus ou de que o Messias está vindo. Eles vivem como se o Senhor não viesse para julgar o pecado não fosse ser julgado. E os perigos da apostasia são tão claros, vez após vez. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está clamando para a igreja na escritura da Bíblia. Então você fica pensando, por que a igreja deste dia presente, ela nem mesmo se sentou para questionar a sua posição atual? Porque ontem nós ouvimos o Senhor dizendo
que há esta posição na qual a igreja está hoje e há a posição na qual a igreja deveria estar. E então há uma disparidade tão grande, porque a Bíblia diz que a última igreja, esta igreja deveria ter uma glória muito maior do que a primeira igreja, da igreja primitiva. Então, se você ler no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 4 a 5, ele fala muito claramente, começando no versículo 3, ele diz, Isaías, capítulo 1, versículo 3, ele diz, o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Israel não conhece, o meu povo não entende. Então o Senhor está dizendo que o comportamento da igreja agora é até mesmo contrário à ordem da criação, da natureza criada, a ordem que Deus colocou na humanidade aqui na terra. Que até mesmo o boi conhece, ele sabe que ele tem que honrar o seu dono, ele tem que honrar e prestar contas a alguém que construiu para ele um estábulo onde toda noite ele vem dar a ele água, dar a ele comida, abriga ele. Então ele usa o exemplo do jumento, que deveria ser o animal mais estúpido na ordem da criação de Deus. E ele diz que o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Em outras palavras, ele sabe quando chega o tempo de voltar, que eles têm que voltar para o Senhor. Então, esta é uma repreensão que o Senhor deu para a igreja ontem, que estão acordando e dormindo, uma igreja que está confortável na vida da terra. Eles comem o café da manhã, o almoço, eles tomam o chá da tarde com pão, com manteiga, à noite eles comem o jantar e depois eles comem um pedaço de bolo com Coca-Cola ou chá. Eles estão confortáveis, dormem e vão trabalhar de manhã, as crianças vão para a escola, mas Deus está dizendo que há uma causa maior para a salvação cristã que você tem. Há um valor mais elevado, uma causa mais nobre para a salvação na qual você está andando hoje. Porque ele diz que dentro do animal que ele criou, do boi e do jumento, eles sabem que eles têm que prestar conta ao seu dono. Quando chega a hora da noite, eles têm que retornar, eles voltam para a casa, para o seu local respectivo, onde eles chegam e então se acomodam. Então eles são amarrados com uma porta e ali onde eles sentam e recebem comida e água. Então ele diz, ai da natureza pecaminosa, povo carregado de iniquidade, de culpa, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Eles abandonaram o Senhor, eles desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Eles deram as costas para o Santo Deus de Israel. Veja como que o Senhor fala no versículo 5. Por que vocês continuarão sendo castigados? Por que vocês insistem na revolta? A cabeça toda está ferida. Todo o coração está sofrendo. Da sola do pé, do alto da cabeça, não há nada. São somente feridas, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite de oliva. A sua terra está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, bem diante dos seus olhos, devastados como ruína que os estrangeiros costumam causar. Então veja o caso que o Senhor está levantando contra a igreja. Ele está dizendo que assim como foi Israel, é a mesma condição da igreja deste dia presente. E quando você olha para a casa do Senhor, ela tem todos os sinais de enfermidade. Os falsos profetas estão dizendo, plante uma semente de $5.000 e eu vou te dar uma palavra profética. Ela está cheia de machucados e vergões e ferimentos abertos, porque foi dito a ela que se ela pagar $5.000, o seu aleijado vai andar.
Estas são as feridas, os vergões e os céus machucados abertos. Elas têm recebido palavras proféticas que não se cumprem. Ela tem sido abusada e caluniada. Tem sido dito a ela que ela tem que semear uma semente para ser batizada. Tem que plantar semente para o seu casamento ser restaurado. Ela tem sido abusada. Ela não está bem. Não tem nada bem na casa do Senhor, e é isso que o Senhor está dizendo. Se você olhar o versículo 18 a 20, ele diz: vem agora, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles serão como a lã. Então o Senhor está dizendo que ainda há uma forma. Ele está clamando para a igreja porque ainda há uma solução. E é por isso que ontem, quando o Senhor trouxe aquele tema central da pessoa e da missão de Cristo, quando Cristo veio e ele estava prestes a ser glorificado, então ele disse que ele estava indo para a cruz, ele seria levantado, e ele diz: eu mesmo, quando eu for levantado na cruz para a glória, para ser glorificado, ele disse que quando ele foi crucificado, e em outras palavras, batizado no fundo da terra, sepultado, e quando fosse ressuscitado, ele atrairia todos os homens para ele através da ascensão, quando ele fosse arrebatado para o reino da glória. Quando o Senhor trouxe aquela escritura em João 12:32, aquela foi uma conversa tão mega com a igreja, povo abençoado, porque o Senhor estava essencialmente dizendo que ele veio para a humanidade que tinha uma ferida que foi auto-infligida. Se você ver as feridas, ela não estava curada, ela estava ferida desde a cabeça, que desde a sola dos pés até a cabeça ela não estava sã. Havia somente feridas abertas que não foram limpas, significando que houve uma ferida que o próprio homem se causou no jardim. No jardim, a humanidade, ele se feriu a si mesmo, uma ferida que ele mesmo causou nele. E é isso que ele estava dizendo, que quando ele fosse levantado, ele poderia redimi-los. E quando você olha agora a igreja caída, ela está sofrendo de uma ferida que foi ela mesma que causou nela. Foi ela mesma que se causou. Então o Deus Todo-Poderoso, ele fala com Jesus no livro de João capítulo 12. Se você ler no livro de João capítulo 12, quando ele fala com ele do céu, por vós, no versículo 28, 29 de João 12, João 12, 28 e 29, ele diz novamente, ele fala com ele por voz do céu. Então Jesus diz, versículo 28 de João 12, ele diz: a multidão que estava lá ouviu a voz, então a voz veio do céu: eu já te glorifiquei e te glorificarei novamente. Versículo 29, agora ele diz: a multidão que ali estava e ouviu aquela voz, que ele disse que trovejou, e alguns disseram que um anjo havia falado com ele. Então Jesus respondeu que aquela voz foi para o seu benefício. Então há toda a evidência lá que ele veio do céu e que a promessa que ele estava fazendo de que quando ele fosse levantado da terra, ele iria atrair todos para ele, para dentro do reino da glória, era real, porque Deus falou com ele lá mesmo como uma evidência de que quando ele morresse, de fato, Deus estava ali para confirmar de que sim, de fato, ele iria atraí-los para o reino da glória. E você vê muito claramente, povo abençoado, aquela voz foi a confirmação de que ele é poderoso para curar a ferida causada pela própria igreja, pelo homem, pela apostasia na vida cristã. Então, quando ele chega em João 19, versículo 20, João 19, versículo 20, ele diz o seguinte agora, João 19, 20, leiam comigo, povo abençoado, ele diz, uma escritura muito linda aqui, ele diz muito claramente aqui, versículo 19, então, ele diz, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz que dizia, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus.
Então ele diz no 20, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, em latim e grego. Estava escrito em línguas que os gentios também podiam ler. Ele diz, Rei dos Judeus. Então, quando você vai para Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 19, povo abençoado, se você ler o versículo 19, vamos começar no 11. Apocalipse 19, se você ler, por exemplo, o versículo 15, ele diz, e sai da sua boca uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, versículo 16 de Apocalipse 19, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o povo daquele tempo, eles estavam lendo aquela escrita na cruz de Jesus, que este é o Rei dos Judeus, que ele é o Rei dos Judeus. Em latim, em grego e em aramaico, no hebraico arcaico, eles não sabiam que eles estavam fazendo uma piada com aquilo que o Senhor havia determinado como profecia, de que este era de fato o Rei dos Reis, que eles viriam como o Rei de todas as nações, o Rei do Universo. Você vê a forma como João o apóstolo o encontra, quando ele olha para ele em glória agora, quando ele foi glorificado, é tremendo, ele estava com medo, ele caiu, ele tremeu, porque ele olhou para ele, a aparência dele, os olhos dele eram como chamas de fogo e os seus pés como bronze polido no fogo. E a voz dele era como a voz de muitas águas. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Este agora era o Rei da Glória, o Rei do Universo. Aquele que havia sido prometido que quando ele fosse levantado para a glória, ele iria atrair a igreja. Mas se a igreja não se conectar com Cristo glorificado, que está glorificado à direita do trono de Deus, ela vai ter tudo a perder, porque a igreja apóstata deste dia presente, quando você olha para ela, os aleijados dela permanecem aleijados, cegos, cegos, surdos, surdos, ela não tem uma palavra, ninguém fala com ela a respeito da sua situação e ela está confortável na sua complacência e na sua condição. Se você olhar para o livro de Marcos 15:39, você vê que até mesmo o soldado romano, é como se ele dissesse, é verdade, aquilo que ele falou se cumpriu, bem ali quando ele foi levantado naquela madeira, como aquela serpente de bronze no madeiro. Imediatamente, quando o soldado romano viu, ele falou, uau, este deve ser o Filho de Deus, até mesmo o ladrão na cruz. Você viu que ele disse, Senhor, quando o Senhor entrar na glória no teu reino, lembra-se de mim. Até mesmo os ladrões e os assassinos, até mesmo Paulo, que estava massacrando os cristãos, assassinando os cristãos, no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, você vê que até mesmo Paulo, que treinava o Sinédrio, ele literalmente treinava o Sinédrio, que julgou Jesus e o condenou à morte. Agora Paulo também foi atraído para ele. Você vê que os altos e os poderosos, se você ler Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 27, os altos, os ricos, os prósperos também foram atraídos para ele. Se você olhar o livro de Atos, que nós vamos ler agora, livro de Atos capítulo 10, leiam comigo Atos capítulo 10, versículos 44 e 45, olha o que ele diz aqui, Atos 10, 44 e 45, povo abençoado, você vê que os gentios também foram atraídos para ele. Então Jesus estava correto quando ele disse que quando ele fosse crucificado e fosse levantado e glorificado, ele iria atrair todos os homens para ele mesmo, porque ele diz aqui no livro de Atos capítulo 10, 44 e 45, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo veio sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. O
pois os crentes convertidos, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo havia sido derramado até mesmo sobre os gentios. Isso é muito poderoso, significando que quando ele disse que eu mesmo, quando eu for levantado da terra naquele madeiro e então ressuscitar e ser arrebatado na ascensão, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. E então ele cumpriu. Se você ver Gálatas capítulo 3, versículo 28, ele diz o seguinte, ele diz: então, portanto, não há nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Impressionando, significando que todas as classes sociais, todas as nações, nacionalidades, todas as etnias e comunidades, homens, mulheres, agora ele os atrai para si mesmo. Então eu concordo com vocês que a mensagem que foi dada ontem foi uma mensagem muito espantosa, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso, falando com a igreja ontem, ele trouxe para ela, ele fez uma deposição para ela e disse uma palavra muito clara, dizendo que esta é a hora para a igreja atual, que é pós-moderna e focada na terra, e pegou o equipamento e os bens desta terra e estabeleceu a sua vida na terra e tornou-se complacente e confortável e complacente, que agora chegou a hora de focar em Jesus. Jesus é o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, e focar nele é uma mensagem tão grande que foi dada ontem. Eu concordo totalmente que este assunto é de extrema gravidade quando ele disse que é a verdade, que a igreja agora está caluniando a cruz e o sangue. A igreja agora está no conforto desta era. Ela está vivendo uma vida totalmente mortal, uma vida que é totalmente mortal. Ela não está se ocupando de forma nenhuma com os assuntos da eternidade. Ela não está focada no reino da glória. E é por isso, novamente, que a mensagem de ontem, a ilustração que foi dada foi tão poderosa quando finalmente os dois profetas do Senhor apareceram e começaram a redirecionar a igreja para o reino da vida eterna, para o reino onde Cristo Jesus, o Messias, está assentado, e que verdadeiramente nós temos que ser atraídos para Cristo e não para o mundo, para Cristo no reino dos céus, onde ele está assentado à direita do trono do poder, o trono de Yahweh. Esta é a única esperança para a igreja. Esta é a única forma onde ela encontrará avivamento, ressuscitação, remissão. A única forma onde ela será renovada e restaurada. E por quê? Por que nós temos que ser atraídos para o Messias? Porque agora a esperança tem esperança. Quando você é atraído para o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é o advogado, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro pão, ele é a videira verdadeira, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o alto sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é a esperança da nossa salvação. No livro de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, a esperança da glória, ele é o único santo de Deus, ele é a esperança da salvação, o grande pastor, o santo e verdadeiro rei dos reis, ele é o juiz. Ele é o início, o alfa e o ômega da nossa salvação. Ele é o sacrifício expiatório, o pão da vida. Ele é o Criador, ele é a porta, o leão da tribo, o bendito governante, o verdadeiro pastor, a pedra de esquina, a pedra angular, o libertador, a fiel testemunha, o fiel e verdadeiro, a vida eterna. Ele é o primogênito de toda a criação. E eu disse, o precursor que vai adiante para que o céu possa saber que nós estamos indo, que a igreja está indo. Ele é a luz do mundo, o sal desta terra, o Deus Todo-Poderoso, a brilhante estrela da manhã, o grande mediador, o redentor. Ele é o nosso protetor, a nossa proteção, a nossa santidade, a nossa justiça. Ele é o profeta.
Ele é o grande Deus, o Salvador. Ele é o Rabi, o verdadeiro pão, o nosso Salvador, a fonte da água viva. Então nós temos todas as razões como igreja para focar nele, porque agora as pessoas podem ver que quando os 2 profetas do Senhor vieram e disseram para a igreja que agora ela tem que se arrepender e apartar-se do seu evangelho horizontal, da prosperidade, do seu cristianismo horizontal e focar no céu, no Filho do Homem, na videira verdadeira, no pão verdadeiro, no Deus Todo-Poderoso, o advogado Alfa e o Ômega, o autor da vida, o sacrifício expiatório, o pão da vida, o verdadeiro pastor, que quando eles focaram na porta, no bendito de Israel, então agora você vê o poder do eterno sangue de Jesus ser liberado como uma bomba atômica para a igreja. Obrigado. Obrigado por me dar uma chance de contribuir no seu programa, porque os benefícios são tão claros. Então você pensa, por que a igreja não recebeu? Quando ele diz, atrairei todos para mim mesmo, você vê que até mesmo o assassino que estava ao lado dele, ele gritou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino de glória. Até mesmo Paulo, que era um assassino, ele tornou-se Saulo quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja. Ele o atraiu para ele mesmo, até mesmo os ricos, como Nicodemos, todas as classes sociais, até mesmo a igreja dos gentios. Que o Senhor os abençoe. Obrigado por me permitir compartilhar. Eu realmente precisava aliviar o meu peito, eu estava realmente explodindo. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.